amor é lindo, né, pessoal? É tão lindo quando a pessoa que a gente tá gostando te rejeita, mas logo em seguida fica com você, fazendo você entrar num complexo relacionamento de Schrödinger, onde vocês são algo e ao mesmo tempo não são nada demais. E no final, olha só que surpresa! Quem não importava era você! Perdão começar o vídeo desse jeito tão alterado. É só o que eu acho que 500 Dias com Ela é simplesmente um dos filmes mais aterrorizantes que eu vi nesses últimos tempos. Caso você não me conheça, meu nome é Starzig. Muito prazer. Prazer é todo meu. E eu uso desse canal pra falar de coisas que eu gosto. E, pelo visto, coisas que eu desgosto também. Isso inclui música, jogos, quadrinhos e, mais uma vez, vamos falar de filme. Eu tô muito animada pra falar desse filme. Não tô não. Caso você já saiba como funciona a coisa toda, pode ficar à vontade. Caso você não conheça, eu gosto de seguir a dinâmica de abordar a narrativa do filme, mas dando pontos gerais sobre a cinematografia em volta. Então peguem os seus fones de ouvido que só funcionam um lado. Acabei de pegar o meu. Coloquem a sua música preferida do The Smiths e bora entender a profundidade complexa desses dois personagens. Deixa eu... Pronto. Agora eu vou ficar usando esse fone. 500 Dias com Ela é uma comédia romântica misturada com elementos de drama. Ao contrário do comum desse gênero, que na maior parte das vezes a gente segue uma fórmula de felicidade, esse filme gosta mais de te desgraçar e esmagar a sua felicidade. Quem pensou nessa grande armadilha foi uma dupla, porque realmente, uma mente só não seria capaz de imaginar tamanha maldade, né? A dupla nesse caso seria o Michael H. Weber e Scott Neustadter. Ó, I'm speaking English. Fala uma frase em inglês, por favor. Feijão com farinha? Na produção desse filme a gente tem depoimentos do Scott contando que a personagem Summer foi baseada em uma garota que ele se relacionou na vida real, uma estudante da Escola de Economias de Londres. Já dava pra saber que ela não tinha muito amor no coração. Oh, que é isso? Meu gato entrou na green screen. Na época ele conta que tinha passado por um término que deixou ele muito mal, e que quando a Summer dele apareceu, ele ficou extremamente apaixonado, mas é claro que não deu certo, e tipo, nem foi culpa da garota, coitada dela. O cara tava que nem um canguru pulando de um relacionamento pra outro. Para esse Scott, e é sempre um Scott, né? Vamos combinar com isso. O término foi terrivelmente doloroso e inesquecível. Tipo ver a seleção brasileira num jogo da Copa. Acerta um gol, pelo amor de Deus! Tão inesquecível que ele simplesmente conseguiu fazer essa joia do entretenimento. O que você tá fazendo aí? Oxi. Dando mais uma pincelada nos comentários dos diretores, eles definem o filme que produziram como algo que todos passam por isso nessa vida. Ah, não. Vou tirar os dois. Dando mais uma pincelada nos comentários dos diretores, eles produziram algo que eles mesmos definem como se fosse uma desilusão amorosa que todo mundo já passou por isso. Algo que pode parecer terrivelmente ruim no momento, mas que daqui a 3 semanas você já estaria de boa. Nem o que Scott fez, pelo visto. Só uma última coisa a ser incluída nessa parte são as escolhas de locais para a filmagem do filme. Antes, o filme ele ia se passar em São Francisco, só que depois eles mudaram para Los Angeles. O que isso importa para nós brasileiros? Sei lá, é tipo trocar o cenário de Belo Horizonte por São Paulo. Melhorou? Aí depende do seu ponto de vista. Mas uma coisa que vale a pena mencionar são as escolhas de edifícios muito ligadas a essas questões de arquiteturas e prédios bem ornamentados. O motivo disso é bem explicado no filme que a gente vai falar agora! Sobre a ordem cronológica do filme, ele não necessariamente segue a linha de A para B. Ele vai indo e voltando na cronologia, fazendo a gente ficar um pouquinho confuso com essa sequência das coisas que aconteceram. E até que faz sentido. A gente tá vendo a perspectiva do Tom nessa história. Ele tá contando pra gente. Então, pra facilitar a minha vida e a de quem tá assistindo, né, eu deixei tudo em ordem cronológica pra vocês. Mas já sabem que quando forem ver o filme, ele não vai estar nessa ordem totalmente bonitinha. Fiz esse favor pra vocês. Disponham. O filme começa assim como qualquer término de relacionamento, na fossa. Nesse primeiro segmento nós conhecemos a panelinha do Tom, os dois amigos e a sua irmã mais nova, que é uma das melhores personagens desse filme, mesmo tendo tipo
3 aparecimentos de tela. Mas enfim, tá todo mundo reunido na casa do cara porque ele está acabado. Ele acabou de terminar o seu relacionamento com uma garota chamada... Ah não, pera. Ah não, é Summer. Falei errado. Mas seus amigos, assim como nós, querem saber o que deu errado pra ele terminar com essa garota. E é aí que começa a história. O Tom, ele trabalha numa empresa de cartões. Aquele negócio bem esquisito que você compra pra meio que representar seus sentimentos pra aquela pessoa. Tem cartão de aniversário, tem de dia dos namorados. E o que eu acho mais bizarro de todos é o cartão de pesares. Uma pessoa morreu e de todas as coisas que você podia fazer para confortar a pessoa que tá viva, você dá um cartão escrito putz. Morreu aí, né? Que paia. Eu acho que eu não seria muito bom escrevendo esses cartões. O nome da empresa é New Hampshire Greetings, ficando localizada no centro de Los Angeles. Enfim, lá é onde a gente encontra o nosso protagonista Tom. Um cara que não é incrível, mas também não é um fracasso total, que trabalha nesse setor de fazer cartõezinhos felizes. Inclusive, o amigo dele trabalha com ele também. Tudo maravilha, nada muda, tudo permanece a mesma coisa, até que em uma reunião, nós conhecemos o ser que transforma tudo. Não de um jeito bom, transforma tudo num triângulo das bermudas amaldiçoado. Summer Finn, a nova assistente do chefe. De primeiro, o Tom fica meio que... tanto faz. Afinal, ele é um escutador de The Smiths, e todo mundo sabe que um cara que escuta The Smiths e se veste assim, já sabe que ele é repelente de mulher. Ou, mais especificamente, tem medo delas. O quê? O que foi? Não entendi a sua risadola aí. Então quem dirá se aproximar dessa linda garota de olhos gigantes e franjudinha? Olha só, até o amigo dele fala mal dela pra ele. E se ele tá falando mal dela, imagina o resto do pessoal do prédio todo. Não tem chance do nosso garoto Tom se aproximar de uma garota assim, né? Ai, não é? Por favor, me fala que sim. Tom estava no elevador, pronto para trabalhar mais um dia. No seu fonezinho ele escutava There's a Light That Never Goes Out. Ah, não sabe qual música que é essa? Fica tranquilo, assiste esse videozinho aqui que você vai descobrir de onde que essa música veio e umas outras músicas legais aí. Sim, esse fui eu fazendo um AD do meu próprio vídeo. Por favor, eu preciso comer. Calmo e posturado, nosso grande herói não esperava que a Medusa entrasse no mesmo elevador e começasse a lançar palavras enfeitiçadas para nossos ouvidos. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. Ai, meu amigo, todo mundo sabe que assim que se entregar uma migalha de atenção para esse tipo de gente, você só consegue acumular tragédias. Sim, o Tom ele foi fisgado por ela, então com isso os dois começam a conversar. E eles se dão muito bem. Tom tem uma desenvoltura para conversas com ela e não parece ser só um nerdão esquisito, mas como qualquer jovem adulto, ele não sabe se socializar tão bem corretamente. Até que vai rolar uma festinha no bar, onde todo mundo da empresa vai. Todo mundo. Esse eu tentando piscar. Chegando no bar, a festa come solta. É pessoal cantando e bebendo. É inclusive o Tom cantando todo feliz Here Comes Your Man, do Pixies. Eu tô começando a ficar cada vez mais preocupado que meu gosto musical é igual ao dele. Até que no fim da festa, Tom e Summer estão ajudando um amigo bêbado. Um clássico acontecimento. E sabe o que é mais clássico ainda nesse tipo de acontecimento? Ai, o maldito simplesmente falar que tu tá gostando da garota que tá simplesmente do seu lado. Parabéns, carinha, você acaba de receber o prêmio de amigo desgraçado. Como qualquer pessoa na situação dele, você começa a negar tudo, né? Só que a cena seguinte é o que mais deixa tudo meio esquisito. Assim, Summer, ela já tinha conversado com um Tom que ela não tava procurando algum relacionamento sério. Nenhum tipo de relacionamento, pra falar a verdade. Então, traduzindo, em teoria ela não quer ninguém. Mas então que segmento é esse aqui? Is that true? Yeah, he drinks and he sings and he just No, loses his shit. Not Mackenzie. The other thing? Do you like me? Yeah. Yeah, of course I like you.
As friends? Right, as friends. Just as friends? Yeah. Desculpa, eu tive que pegar um óculos pra fazer esse sinalzinho de indignação. Ficou legal? Assim, eu não sei se eu vivo em outro planeta, mas perguntar dessa forma meio que automaticamente já não deixa na cara que você tá interessado também? Não é possível que sou eu que vejo as entrelinhas nessa frase aqui, mas sigamos. Até porque ela só perguntou e tal, até aí tudo bem, não é como se ela fosse simplesmente beijar ele do nada ou algo assim, né? Ai, mamãe. Ai, o amor é lindo, não é, pessoal? Quem diria que a Summer também estava interessada no Tom, né? Então eles começam a sair e se comportam como um casal de adolescentes apaixonados. Eles saem por aí, vão comprar algumas coisas, riem, se pegam pra caramba, coisa que muita pessoa tá precisando pra parar de caçar tanto problema na vida. Olha só, gente, tem até uma dancinha. Bora dançar? Você não vale nada, você vale tudo. Pior que eu não vou negar que essa é a melhor encenação de uma pessoa muito apaixonada. A gente acaba sentindo mais autoestima, confiança, enxerga tudo de uma forma muito mais otimista. O filme ele soube representar isso de uma maneira que fez parecer um musical da Disney praticamente. É uma ótima representação até desse tipo de sentimento de paixão. E, enfim, os dois continuam passando um ótimo tempo juntos, inclusive falando no Zap do início de 2000, que no caso é o telefone da empresa. Eu não acho que isso é algo totalmente profissional de se fazer, mas tudo bem, né? Quem sou eu pra julgar? Até que chegamos em um momento importante. Tom leva Summer para seu lugar preferido de ficar observando prédios importantes. Em um banco, numa pequena pracinha. Tom revela o seu passado de arquiteto pela primeira vez no filme. Como ele sempre teve essa vontade de criar estruturas que fossem bonitas de se observar, coisa que Summer apoia ele a fazer, visto que agora ele só se encontra estagnado numa empresa que faz cartõezinhos. Mas isso é uma conversa para outro momento. Por agora, vamos só aproveitar o frescor de um amor juvenil, não é mesmo? Até porque não tem como isso dar errado, né? Ah não, tem o começo do filme. No mesmo dia em que pela primeira vez o Tom visita o apartamento de Summer, os dois têm aquele tipo de conversa mais íntima, falando de sonhos e tudo mais e... Ah, cara, tu tá com a camiseta do The Joy Division. Me ajuda a te ajudar, cara, por favor. Nesse sonho, Summer revela que às vezes ela se sente voando. Depois começa a correr em muita velocidade, o chão fica rochoso e ela simplesmente se sente flutuando, se sentindo livre, segura, mas percebendo que depois se sente completamente sozinha. Sonhos. Dane-se a lógica. Mas essas 6 palavras mudam tudo neste momento. Eu nunca contei isso pra ninguém. O cara realmente chegou no patamar que ninguém nunca chegou com ela. Esse realmente não tem mais nada a perder, minha gente. É só continuar numa boa que tudo se resolve agora. Saindo com os amigos de boa, eles soltam uma pequena semente, assim, nada demais, que depois de tanto rolar morro abaixo, ela simplesmente se torna um deslizamento de cometas. Mas vocês são o quê? Vocês são namorados? Com essa perguntinha, clica um negócio na cabeça do Tom. Putz! A gente nunca se rotulou, né? Será que é hora de fazer isso? E assim, eles já estavam saindo tem pelo menos uns 6 meses. Provavelmente se viam quase todo dia, então é natural que o Tom ele queira dar mais um passo nessa relação e se declararem como namorados, né? É lógico que ele queira fazer isso, né? Cara romântico assim não iria aguentar ficar só na saideira para sempre, né? Obrigado, amigos. Recebam um prêmio de melhores plantadores da discórdia. Meus parabéns. Mas tendo uma conversa novamente com a mogadora da sua irmã, ela simplesmente solta a carta, tipo, meu irmão, ou vocês se rotulam, ou esse negócio é a mesma coisa que relacionamento aberto, viu? Só de falar isso, o cara se treme. Ai... Não pode, relacionamento aberto não pode. Eu tô brincando, mas eu concordo com o que a irmãzinha dele falou. Até que o cara ele não aguenta mais e finalmente tem que questionar com a Summer o que eles são agora.
e a mesma fica desconversando. Ai, meu rapaz, ô rapaz, a primeira bandeirinha vermelha já foi lançada. Depois dessa conversa muito produtiva, os dois seguem a sua vida normalmente com muito mais chamegos, declarações de amor e... piada com pinto? É sério? Tudo bem que ela não quer um relacionamento, mas mesmo assim tá saindo com ele, né? Então, só vejo vantagens? Assim, não tem problema. Então, como que deu errado, então? Eu sei. Eu já perguntei isso pelo menos umas 2 vezes, mas eu juro que agora sim as coisas vão começar a dar errado. Em um bar, os dois estavam conversando de boa, quando do nada aparece um malucão chavecando a Summer na frente do Tom. Nessa hora é claro que no lugar do Tom você ia ficar tipo... What the fuck? Até porque o cara, além de chavecar a sua mulher na sua frente, mesmo com ela falando que não quer nada, o cara ainda te xinga, tipo... Por quê? De graça, cara? Por que faria algo assim? Mas é claro que o nosso protagonista não deixa isso à toa e simplesmente dá um socão na cara do mano, que só é, assim, coisa pouca, o dobro do tamanho dele, né? Assim, não dá pra negar que ele não tem coragem, né? E com esse soco ele derruba o cara. Mentira, deve ter apanhado pra caramba depois disso. Chegando em casa com um clima muito merda, Summer está desgostosa com a vida. Por quê? Assim... ela deve estar muito brava com o babaca que chavecou ela, né? Não! Ela tá brava com o cara que está saindo durante quase 1 ano. Porque ele se meteu numa briga com o cara que tava cantando a garota dele na frente dele. E ainda chamou ele de frangolino. Assim, ele deve saber que é verdade, mas mesmo assim falar na cara é meio que sacanagem. Mas o foco agora não é isso. Por que ela tá destratando ele totalmente só porque ele agiu de um jeito um pouco imprudente? Tipo, tudo bem, vai que o cara era um nível acima dele que no LoL, no League of Legends, né? Isso realmente podia dar muito errado. Eu juro que nessa hora eu não sei o que ela queria, porque eu não consigo imaginar em algum universo. O cara assiste a mulher dele sendo cantada, ele sendo xingado e abrindo um sorriso de orelha a orelha e indo embora. O que você queria que ele fizesse? Meu Deus! E quando o coitado do Tom quer uma explicação, ele quer entender em que pé eles estão nessa relação, né? Assim, você sabe o que ela diz? Nossa, ela diz um negócio muito engraçado, cara. Vocês não vão acreditar. Eu até anotei. Até anotei aqui, velho. Ela diz que eles são só amigos. Só amigos? Minha querida. Que definição é essa de amizade que você tem? Eu acho que eu nem preciso contar isso como a maior red flag que ele tomou na cara dele, né? Só amigos. Nossa, tô até suando, velho. Só amigos. Essa frase me assombra até hoje quando eu vou dormir. Obviamente o Tom fica totalmente a blublé das ideias depois disso, né? Tipo, o cara ele tomou o maior tapa na cara da vida dele durante todos os relacionamentos. Juro que eu vou ter um treco se eu tiver que reassistir esse tipo de coisa tão cedo. O resultado não pode ser outro. Ele sai muito puto do apartamento e vai embora. Ok, agora que rolou a grande briga, vamos dar um tempo pra decidir as coisas e tal. Geralmente é algo assim que se rola num relacionamento, né? Ah, sim. Ah, tá. Ela apareceu na porta dele pedindo desculpa. Ai, Tom, eu já vou te encontrar numa vala, já tô até vendo. Depois disso, eles tentam continuar saindo como se nada tivesse acontecido, mas a discórdia já estava plantada. Summer não conseguia tirar mais da cabeça essa palavra que lhe dá pesadelos. Namoro. Até arrepiei aqui. Até que ela finalmente revela para o Tom que quer terminar. Ah, desculpe. Terminar seria no caso se eles tivessem um relacionamento, né? No caso, eles só vão parar de se ver. Tom, don't go. You're still my best friend. E isso, senhoras e senhores, já é a terceira red flag que eu vi. Ou seja, tá fora do jogo.
depressão, tristeza, morte, raiva. Alguns sinônimos pra resumir essa parte do filme. Mas nem tudo há de ser tão ruim que não dá pra superar. Summer podia ser uma garota perfeita, sim, mas Tom também não era um cara de se jogar fora. Então, como todo rapaz que passa por um relacionamento meio tóxico, ele está se redescobrindo e está sentindo prazer na vida novamente. Olha só, ele até vai viajar pra ver o casamento de uma colega de trabalho dele, cara. Não. Não. Ah, não. O diabo da Tasmânia tá aqui? Você já fez contato visual, meu amigo. Você já tá morto. Vamos lembrar o fato de que se passaram mais ou menos uns 3 meses depois do término deles, porque aquilo foi um término. E o Tom, como um cara normal, ao ver a sua ex depois de um pouquinho de tempo, ele faz o quê? Ele evita. Ainda mais que só se passaram 3 meses de um término que acabou totalmente com ele. E o que a abençoada faz ao invés de continuar no seu assento? Ela vai lá falar com ele. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter um derrame. Mas então, se é pra ter conversa, que seja algo de boa. Os dois conversam bastante na viagem, parece que voltam a ter alguma ligação, né? Uau! Ela até chama ele pra uma festa que vai ter no terraço da casa dela. Legal. Ah, e também eles fazem piada com pinto de novo. Essa frase continua muito estranha. Não. Enfim, o que importa agora é que ela chamou ele pra uma festa. Então segura o swag, Tom, que temos chances de dançar. Até porque eles literalmente dançam no casamento. Eles dançam juntos. Porque bora recapitular aqui pra ver se eu não tô maluco, viu? Vamos retroceder aqui um pouco. A garota termina com um cara que não queria que o relacionamento acabasse. Passa-se 3 meses e ela vai conversar com ele. Ela fica próxima de seu ex de novo. E ela chama seu ex pra uma festa. Ok. Que tipo de entidade maligna é você? Mas então Tom aparece nessa festa e temos uma ótima sequência de expectativa versus realidade, onde Tom esperava que Summer fosse conversar com ele na festa e tudo mais. Afinal, ela chamou ele. Logicamente, quando se chama alguém, você vai conversar com essa pessoa na festa, né? Assim, você simplesmente dançou com o seu ex na festa de casamento. Tipo, eu imagino pelo menos que isso não é qualquer coisa. Ah! Ela ficou noiva. Eu não tenho palavras pro descontentamento que estou sentindo. Vai embora, Tom. É o melhor que você pode fazer. O cara, ele fica tão mal porque tinha uma migalha de esperança que simplesmente foi esmagada como se fosse uma formiga. E simplesmente tem um surto e simplesmente se demite de seu trabalho por não aguentar mais a falsidade que esses cartões possuem em suas falas. Pelo menos ele percebeu isso agora. E eu acho que agora dá pra entender porque o término foi tão ruim assim pra ele. Enquanto a outra tá lá saltitando. Alguém entrega um livro pra ela de como se relacionar com pessoas, por favor? Sem Summer, sem emprego, sem felicidade. A vida tá dura. Tom se encontra no fundo do poço. Como ele pode se erguer dessa maneira agora? Depois de um tempo pode ser difícil de nós entendermos que momentos ruins de nossas vidas sempre passam. Deitado na sua cama, Tom ele finalmente entendeu que estava na hora de voltar às origens daquilo que ele realmente queria correr atrás. A arquitetura. Então, voltando a estudar e usando a sua parede como quadro, ele começa a projetar projetos. Sei lá o que arquiteto faz. E começa a sua jornada para empresas aceitarem as suas plantas e ideias. Muitos o rejeitam, mas mesmo assim não é para perder a sua boa fé. Insistência é sempre a chave para você um dia conseguir um ótimo trabalho. Até que após mais algum tempo, Tom está sentado novamente em seu banco de pensamentos. Daqui a pouco ele irá para mais uma reunião para ter a sua chance de trabalho. Ele precisa de um momento de calma, de reflexão, e uma longa respirada.
Não, 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 não. Você só pode estar perseguindo ele, cara. Não é possível. Summer se senta ao lado de Tom, sem ele chamar, e começa a conversar com ele, sem ele querer. E só fala que achava que ele tinha superado as coisas naquela época. O Tom faz uma pergunta melhor ainda. Por que raios ela dançou com ele no casamento se ela já tava em um relacionamento? E a resposta dela? Eu não sei. Que os céus abençoem o seu marido. Então, após simplesmente falar que ela aceitou entrar num relacionamento com outro porque não sentia que era realmente feliz com o Tom, ela só simplesmente vaza dali. Uma conversa tão saudável com o seu ex, né? Que coisa boa. Então ele vai em direção a um prédio e se senta no salão de espera com uma outra moça, uma também arquiteta, e possível competidora dessa vaga em que ele tá concorrendo. Passado um tempo de conversa, ele é chamado e uma chavinha clica na cabeça dele. Pô, eu devia chamar ela pra sair, né? E é isso que ele faz. E quando ele vai perguntar o nome dela, sabe o que ela responde? Outono, que em inglês é autumn, mas mesmo assim um nome é estranho. Cinema, viu? Hã? Já pode falar que é cinema? Quinhentos Dias com Ela é uma ótima comédia romântica pra você passar muita raiva de ambos os lados. Tudo bem que o cara não é um santo a todo momento, mas essa garota com franja nos olhos... Ai, eu não tenho nem palavras pro pavor que ela me dá. Sério, se você se identificar com essa personagem aqui, por favor, reflita sobre o que você está fazendo com a sua vida. Ou melhor, reflita com o que você está fazendo com a vida dos outros. A recepção que esse filme teve foi muito boa. Ele foi aclamado e indicado a muitos prêmios de cinema. E eu concordo, ele é um ótimo filme de se assistir. Apesar do que eu disse lá no início, a história ela é muito bem contada. Só não confie mais em franjinhas. A gente já aprendeu tantas vezes na mídia e mesmo assim você se joga na teia delas, cara. Vai lá escutar o seu Echoes e Bunnyman, que você ganha mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal. O seu like e inscrição me fazem ter mais motivação para continuar o meu projeto. Caso você queira que eu fale sobre algum outro filme aqui, escreva aqui nos comentários. E outra coisa, eu sei que na internet tem um monte de lugar falando que na verdade é o cara que tá errado nisso tudo. Eu sei que esse tipo de fala realmente existe, mas eu não acredito em nenhum deles e nada vai me fazer mudar de ideia. Nada! Eu sou o Starzig e fiquem bem.